E agora uma palavra aos presbíteros em seu meio. Eu, que também sou presbítero, testemunhei os sofrimentos de Cristo e também participei de sua glória quando ela for revelada. Assim peço-lhes que cuidem do rebanho que Deus lhes confiou com disposição. Diga assim: cuidem do rebanho que Deus confiou com disposição, e não de má vontade, não pelo que lucrarão com isso, mas pelo desejo de servir a Deus. Não abusem de sua autoridade com aqueles que foram colocados sob os seus cuidados, mas guiem-nos com seu bom exemplo, e quando vier o grande pastor, vocês receberão uma coroa de glória sem fim. Da mesma forma, vocês que são mais jovens, aceitem a autoridade dos presbíteros, e todos vocês vistam-se de humildade no relacionamento uns com os outros, pois Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graças ao humilde. Amém? Muito obrigado, irmãos. Então, meus irmãos, eu quero trazer uma palavra pastoral aqui nessa noite. 1 Pedro aqui, no capítulo 5, é o capítulo final da carta de Pedro. Ele está fazendo as considerações finais da sua carta. E essa carta aqui, ela é focada em 4 coisas essenciais para a verdadeira vida cristã. Então anote isso. Essa carta aqui, ela é focada em 4 coisas essenciais para uma verdadeira vida cristã. Ou seja, você quer viver uma verdadeira vida cristã, não viver uma vida cristã de aparência. Não viveu uma vida cristã efêmera, né? Que aqui a gente tem uma fé que é uma fé inabalável, mas quando a gente sai da porta para fora, a gente fracassa no cotidiano. A nossa fé não é aquela fé quando a gente estamos reunidos aqui, num ajuntamento para adorar a Deus, para nos congratularmos, porque este é o objetivo de igreja. O objetivo de igreja, irmãos, é o objetivo de nos reunirmos e nos congratularmos, para aprendermos a amar uns aos outros. E aquilo que Paulo diz, suportar também uns aos outros. Mas o suportar aqui, não é falar assim, aquela irmã é chata, tem que suportar ela. Não é isso, irmão. Suportar aqui, a palavra suportar, quer dizer dar suporte à pessoa. Se ela está fraca, você que é mais forte, dê suporte a ela. Se ela está tropeçando, você que é mais experiente, dê suporte a ela. Se ela não consegue orar, você que tem experiência de oração, você dê suporte. Isso é suportar. Essa carta ela é focada em 4 coisas essenciais para a verdadeira vida cristã. Primeiro, liderança da igreja. Diga, liderança da igreja. Segundo, humildade. Terceiro, vigilância contra o diabo. E quarto, ele trata das ansiedades. Diga, ansiedades. Quais são os principais pontos aqui dessa carta de Pedro? Primeiro, ele escreve para os presbíteros e líderes da igreja. No versículo de 1 a 4, ele diz: pastorei o rebanho de Deus voluntariamente, não por obrigação ou ganância, servindo de exemplo. O que significa voluntariamente? Que não é forçado, você não faz as coisas forçadas, porque se você faz uma coisa forçada, irmãos, isso não vale. Porque você não está fazendo com vida, você não está fazendo com verdade, porque só vai depender dessa vontade só de fazer aquilo. Voluntariamente quer dizer que você não faz uma coisa que você está sendo forçada. Você faz o que faz para Deus é porque você ama Deus. Você faz o que faz para Deus é porque você entendeu a sua missão profética. A missão profética da igreja é servir a vida com graça, com gratuidade, sem ser forçado, sem você precisar que digam para você o que você tem que fazer. Se você já sabe que você tem que fazer. Se você sabe que você tem que amar, ame. Se você sabe que você tem que perdoar, perdoe.
Se você sabe que você tem que viver uma vida de piedade, viva essa vida de piedade, porque você aprendeu com o Evangelho na expressão maior das atitudes de Cristo, porque Cristo andando, Ele era o Evangelho acontecendo, porque João diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, a palavra era Deus, e nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, perambulando sobre a terra. A verdade de Deus estava sobre nós. E aí ele diz: pastorei o rebanho de Deus voluntariamente, sem ser obrigado, com gratuidade. E quando a gente entende, irmãos, esse voluntariamente aqui, a gente entende que não importa as intempéries da vida que a gente enfrente, não importa as situações adversas que a gente venha enfrentar. Quando nós temos essa chamada profética, esta missão que nos é dada, não importa os levantes da vida, não importa as calúnias que façam contra nós, não importa os levantes que façam lá na tua empresa, não importa os levantes que façam onde quer que você ande, na escola, no banco da faculdade, ou até mesmo no seio da igreja, é onde tem mais pessoas que não entendem o verdadeiro chamado, e eles às vezes não aceitam que Deus chama humilde de coração, que Deus não tem compromisso com aqueles que se acham que têm condições, que acham que são preparados. Deus, Ele tem compromisso com aqueles que têm um coração voluntário e que ama verdadeiramente a obra do Senhor. É com esses. Então, quando vocês cuidarem do rebanho de Deus, porque o rebanho de Deus não é cuidado só por aqueles que estão aqui, a responsabilidade é sua também. Você está ajudando a cuidar, porque se você não ajudar a cuidar, você ajuda a espalhar. Jesus não espalha, Ele ajunta pessoas. Pastoreiem o rebanho de Deus. Você tem uma responsabilidade e uma missão de pastorear. O que é pastorear? Dar pasto. É ter pasto, irmãos. As ovelhas precisam comer, as ovelhas precisam se alimentar. Não é falar da sua vida, não é dar testemunho. Eu não gosto de ouvir testemunho, irmão. Eu gosto de ouvir palavra de Deus. Eu não quero saber do passado de ninguém. Esqueça, já ficou no passado. Viva o presente. E daqui para frente, você plantando no presente para você colher no futuro, um futuro promissor para você e para a tua família. Pastoreiem o rebanho de Deus voluntariamente. Ou seja, vocês têm que ter pasto. Nós temos que ter pasto. Eu tenho que ter a minha vida transbordante de Deus. E quando uma pessoa é transbordante, sabe o que é transbordante? É transbordando. O vaso está transbordando. Aí quem está do lado fala: pega, vai pegando aí, ó. Eu tenho, irmão, quem tem, tem. Então o que Deus está dizendo para cada um de nós: que vocês tenham em abundância, que vocês se encham da minha presença, que vocês se encham da minha graça, que vocês se banhem na água do meu Espírito. Encha-se do Espírito Santo de Deus, porque quem vive cheio não vive contrariado. Quem vive cheio não vive dando ouvido à fofoca, não vive dando ouvido à calúnia, não vive murmurando, não vive se lamuriando. Ainda que passe adversidades da sua vida, você todavia alegre, acorda com todas as debilidades, assim como a minha mãe aí, a minha mãezinha aí. Muitas debilidades ela carrega, mas ela acorda de manhã, parece um passarinho adorando a Deus. O que é isso? É estar transbordante. Quem tem transbordo, irmão, quem transborda, ele tem para dar, ele tem para oferecer. Então isso é pasto. Vocês precisam pastorear. Nós precisamos ter, irmão, para a gente poder pastorear. E voluntário, não por obrigação. Não faça nada por obrigação, porque Deus não recebe. Deus não recebe nada obrigado. E é uma pessoa que faz as coisas obrigado, irmãos, é uma pessoa ingrata, está fazendo com ingratidão no coração. E aí ele diz mais aqui: nem por obrigação e nem por ganância. É um bom negócio, igreja, para muitos, né? É um bom negócio. Ele acha que, olha, é um bom negócio, eu vou sair daquela igreja ali e eu vou abrir um ministério para mim. É um bom negócio, porque o pastor vai ficar rico, não vou precisar trabalhar mais, pesado, vou ficar só no altar, mandando, e aí todo mundo tem que obedecer. Não é assim não, irmão. Agora, do que é que nós estamos nos enchendo? Você está se enchendo de quê? Você está se locupletando do quê? A gente acha que a gente só se enche quando vem no templo. Mas o momento que Deus ele mais nos enche é quando a gente está em casa, ou quando a gente está fazendo alguma coisa fora do aspecto, do ambiente religioso. Porque a gente às vezes entende que a espiritualidade se acende quando a gente entra da porta do templo para dentro.
acessar o modo espiritual. Pum, agora eu sou crente aqui. E o maior desafio nosso é sair dessas portas, porque o culto, ele não acaba quando o pastor dá a bênção apostólica. Ele dá a bênção apostólica e o culto continua. Você vai para sua casa cultuando a Deus. Você vai dormir cultuando a Deus. Você acorda cultuando a Deus. Você cultua a Deus 24 horas por dia. E quando nós temos essa consciência, irmãos, em espírito, mesmo trabalhando, estamos em espírito, mesmo fazendo o que nós temos que fazer no cotidiano, na nossa casa, nós temos que estar em espírito, intercedendo, orando, adorando, nós estamos transbordante. E quando nós estamos cheios de Deus, nós temos para oferecer. Já viu gente que canta que não ora e quer cantar? O canto dele não tem graça nenhuma, não passa nem da laje, mas ele quer cantar. Entenda, meu filho, minha filha. Se a gente não tiver uma vida de oração com Deus, não adianta nem pregar. A pregação não tem graça. A gente é vazio. E aí ele diz que não temos que fazer as coisas por obrigação ou por ganância, porque só sabe o sofrimento da obra quem vive a obra. É muito fácil querer dar palpite às vezes naquele que está dirigindo uma congregação. Mas você perguntou se ele tem que estar com a despensa dele cheia? Você perguntou se ele está precisando de um remédio? Porque as pessoas às vezes querem que os pastores compreendam o sofrimento dele, mas não quer compreender às vezes o sofrimento do pastor, achando que pastor é super-homem. E não é, irmãos. A gente precisa também de uma palavra. A gente precisa também de uma atenção. A gente precisa. E essa palavra está onde? Está no coração daqueles que estão transbordando. Ah, mas essa função de ir lá no WhatsApp, ficar escrevendo um versículo e mandando para algum irmão uma palavra, isso é coisa para o pastor, é coisa para você, para mim. Se você tem Deus, você faz. E aí ele diz mais ainda: não façam só por obrigação e por ganância. E a ganância aqui, irmão, tem muita gente que é ganancioso, né? Quer tomar o lugar do outro. Por que o pastor não me chamou para esse departamento? Eu sou mais capacitada. Já pecou. Jesus, quando ele foi escolher os discípulos, o que ele fez? Ele foi lá, vem cá você, vem. Não, ele primeiro foi para o monte orar, a madrugada inteira. Deus mostrou para ele quem é que ele tinha que levantar. E mesmo Jesus orando, ele sabia que Judas ia dar trabalho. Ele sabia que Judas era ladrão, tesoureiro ladrão, que ele era o tesoureiro do ministério de Jesus. Mas Jesus não dispensou ele. Ele tinha habilidade com matemática, era contador, e Jesus ia precisar dele. E Jesus escolhe Pedro, mesmo sabendo que Pedro ia negar ele. E aí, olha que mensagem tremenda de João. E aí depois Pedro negou Jesus, teve todo aquele episódio. Pedro chora amargamente. Sabe o que é chorar amargamente, irmão? Quem já chorou amargamente? Ele chorou amargamente, irmãos. Porque ele estava tão acostumado com Jesus, andar com Jesus. E quando a gente está acostumado a andar com alguém, quando a gente pisa na bola, irmãos, a gente sente em nós. E a gente chora amargamente. Pedro chorou. E aí Pedro voltou a pescar novamente. Tem muita gente assim, a primeira decepção já sai, vai voltar a fazer o que estava fazendo. Aí Jesus aparece para ele e diz para ele o seguinte: Pedro, tu me amas? Ou tu me ágape? Quando ele fala tu me ágape, ele está falando que a categoria do ágape, o amor ágape, é o amor de Deus, um amor verdadeiro, é um amor sem interesse, é um amor que suporta, é um amor que crê. Tu me ágapes, ele diz, eu gosto de você, a expressão no grego. Tu me amas, Pedro? Sim, eu te amo, Jesus. Mas a expressão de Pedro é, eu gosto de você. Não era um amor ágape, verdadeiro, era um amor filial, que é o amor de família. Sabe aquele amor de pai para filho? De amigo para amigo? Esse é um tipo de amor, mas não é um amor de Deus. Aí Jesus pergunta de novo para ele, tu me amas? Primeiro ele pergunta, tu me amas? Ele diz, te amo. Então faz o seguinte, apacenta os meus cordeiros. O que é cordeiro? É a ovelha nova quando nasce. Apacenta os meus cordeiros. E aí ele fala, eu gosto de você. Aí Jesus de novo pergunta, tu me ágapes, Pedro? Tu me ama de verdade? Com o amor de Deus? Aí ele responde, eu gosto de você, Jesus. Eu te quero bem. Aí ele fala assim, então prove, apacenta os meus cordeiros. Apacenta as minhas ovelhas. Então prove o seu amor fazendo alguma coisa para mim. Prove o seu amor amando desde o pequeno, desde o cordeiro até a ovelha mais velha da igreja. Prove. Aí quando Jesus ele faz pela terceira vez a pergunta, tu me amas, Pedro? Tu me ágape? Que Pedro baixa a cabeça, Senhor, tu sabes que eu gosto de você.
Aí Jesus entendeu que não adiantaria, ele estava tentando trazer Pedro para o amor de Deus, para o terceiro andar do amor, lá para o andar do amor de Deus. Só que Jesus, ele viu que Pedro não tinha essa capacidade, você não tem essa capacidade. Aí o que ele faz? E ao invés dele trazer a gente para o amor dele, ele vem lá de cima e ele desce o degrau e ele nos abraça e diz: você vai me amar, eu vou te amar com amor ágape. Então ele desce, irmãos, para amar. O que está faltando para a igreja é descer mais para amar as pessoas. É descer mais, irmão, para amar. Você tem um ágape na tua vida. O ágape, irmão, não fica esperando as pessoas virem te abraçar. O ágape vai até as pessoas. O ágape te leva. O ágape faz você se abaixar e se dobrar para estender a mão para aquele que está num buraco escuro. E aí a pessoa tem tanto para dizer para Deus: Deus, eu não quero nem saber do que você fez, eu só quero te abraçar. É isso que Deus ele quer. E nós demonstramos esse amor como? Através das nossas vidas. Não apacentem por obrigação o rebanho de Deus, nem por ganância. Não fique ganancioso, querendo as coisas. Se você trabalhar direitinho, Deus vai te escolher. Não é pastor que te escolhe, é Deus que te escolhe. Para de querer entrar no lugar do outro. Para de ser ganancioso, deixa Deus fazer na tua vida. O que é a ganância aqui? É o desejo excessivo e descontrolado. Quanto mais ele tem, mais ele quer. E aí não discipula pessoas, aí chamando só para si, ganancioso. A ganância é o desejo excessivo de ser alguma coisa. Aí pum, infarta, irmão, cuidado. O desejo excessivo vai fazer você infartar. E aí eu falei num café de pastor em São Paulo que muitos estão preocupados em deixar legado. Deus não quer que você deixe legado. Se você fez a obra de Deus, lá em cima você vai receber. Quando Jesus no tribunal de Cristo vier julgar as nossas obras, você vai receber segundo o que você fez. Mas eu tenho aqui nessa terra de tirar esse sentimento de querer deixar legado. O líder, aquele que lidera, ele não tem que pensar em deixar legado, ele tem que deixar sucessores, ele tem que fazer discípulos, porque ele não vai ficar a vida inteira ali. Aí estão preocupados com a vaidade de deixar legado. Aí usam as pessoas que ele lidera para pisar em cima, para ele pisar por cima e ficar por cima. E é errado, irmão. O líder tem que deixar sucessores, como Moisés deixou sucessor. Você precisa deixar, não é legado, deixa um sucessor. Faça um discípulo. Treine alguém no evangelho. O músico só toca para ele, só ele toca. E aí quando ele falta no culto, coloca o pastor uma saia justa. E aí deixa ele cativo aquilo ali, porque o músico não veio, não deu satisfação. Ele tem que fazer um sucessor, porque se ele faltar, tem um sucessor para cobrir. Faça discípulo, porque se você vier faltar, alguém no teu lugar vai cobrir. E aí nós temos que servir de exemplo, ser modelo em tudo, imitando o quê? A Jesus. Nós temos que ser imitadores. Paulo, quando ele chega para a igreja, ele diz assim, ó: sede imitadores de Deus como filhos amados. Ele disse isso. Por quê? Porque Paulo reconhecia que ele ainda não era exemplo. Com tudo que Paulo ele reconhecia que ainda ele era incapaz de ser um exemplo para a igreja. Porque Paulo entendia o trabalhar dele, de Deus na vida dele. Quando Pedro fecha o estatuto da igreja, dizendo que o próximo apóstolo teria que ter andado com Jesus, visto os milagres de Jesus, quando aparece Paulo no cenário e vai procurar Pedro, para Pedro reconhecer o ministério dele, Pedro fala assim: infelizmente já fechei o estatuto. Aí o que Paulo faz? Não é reconhecido. O que ele faz? Vai fazer biquinho? Não, Paulo vai para a Arábia e ele ora 3 anos ali. Depois ele passa mais 14 anos pedindo a resposta de Deus. Ele não deixou de orar, ele não deixou de pregar, ele não deixou de ensinar nesses 14 anos. Aí foi quando ele teve aquela visão que Deus arrebatou Paulo ao 3º céu. E disse: Pedro está dizendo, Paulo, que para ser apóstolo lá, Pedro está dizendo, Senhor, que para ser apóstolo tem que ter visto Jesus, tem que ter visto milagres de Jesus. E aí Paulo vai ao 3º céu. Quando ele vem, ele diz: olha, eu conheço um homem, era ele. Eu não sei se em carne, não sei se espírito, não sei, foi arrebatado ao 3º céu. E ele viu coisas lá em cima, Deus mostrou tudo para ele. Jesus disse, ele disse que tem que ver milagre. Olha aqui, passou um filme na vida de Paulo. Paulo sentou ali no céu com Jesus.
Jesus, Jesus colocou uma tela de screen de 4D e mostrou desde o nascimento de Jesus. Olha aí o Cordeiro de Deus. Ele viu João lá no Jordão batizando, e quando João estava batizando, veio Jesus. Ele para o batismo e diz: olha lá, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele viu Jesus sendo batizado, ele viu a pomba descendo sobre a cabeça de Jesus, ele viu a voz de Deus bradando: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Ele viu Jesus ser levado para o deserto ao invés de ser levado para o sucesso da multidão. Primeiro é deserto, irmão. Deus vai nos levar para o deserto para nos provar, para nos esmagar como barro, para fazer um vaso primeiro, para que você seja usado. E aí ele mostrou todos os milagres que Jesus operou, e ele disse: agora apresenta para Pedro lá isso. Aí Paulo vem e diz: Pedro, tá aí, tá bom isso aqui? Pedro não teve que ir. Então, irmãos, quando você for rejeitado, não pare, continue, seja constante. O que Deus ele precisa é de uma igreja constante, é uma igreja persistente. Jesus conta a parábola daquela mulher que pediu para o juiz fazer justiça por ela, e o juiz não era nem cristão. E aí a Bíblia diz que Jesus fala que aquela mulher incomodava: me faça justiça, me faça justiça, me faça justiça. Todo dia ir no gabinete do juiz, e nada dele fazer, nada dele fazer. Aí chegou uma hora que ele cedeu. Ele cedeu: tudo bem, eu vou resolver a tua causa. Jesus disse: sabe por que ele aceitou resolver a causa dela? Porque ela insistiu, porque ela foi persistente, porque ela foi constante. Deus precisa de uma igreja constante, persistente, uma igreja persistente, cristãos, crente persistente e constante. Não pare na primeira prova, no primeiro obstáculo que vem sobre a tua vida. Tem muitos já que desistem, já quer sair da igreja, já quer entregar o ministério, quer entregar o departamento na primeira dificuldade. Você não pode parar, ainda que todos estejam te perseguindo. Não pare, seja fiel, seja constante, tenha fidelidade ao ministério que Deus entregou a você. Seja constante. Se você não passar por essa aprovação de constância, você nunca vai, em qualquer lugar que você for, você pode mudar de ministério. A mesma prova Deus vai colocar, você precisa ser constante. Ele pega, vem um obstáculo e pega: não, vou para outra. Fica 2 anos no lugar, não, vou para outra. 3 anos no lugar, não, vou para outra. Não tem constância. Deus quer que você crie raízes, porque uma árvore, irmão, precisa ter raiz, porque o primeiro vento que vem não derruba, porque tem árvores com raízes rasa, que o vento vem e derruba. Mas quando a gente arraiga as raízes no solo do evangelho de Jesus, pode vir a ventania da fofoca, da calúnia, pode vir a ventania do que for sobre a tua vida, você vai permanecer de pé. A Bíblia diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você vai ficar ereto na presença de Deus. Você vai permanecer de pé porque você é constante. E aí, em segundo lugar, irmãos, em primeiro lugar ele fala para os presbíteros e líderes. Em segundo lugar, Pedro ele fala para os crentes, do modo geral: humilhem-se sob a poderosa mão de Deus, reconhecendo sua autoridade e poder. Humilhem-se, ele está dizendo para a igreja agora: vocês precisam se humilhar. Sob, o que é sob? É debaixo. Sob a mão de Deus, reconhecendo o que? Sua autoridade e poder. O que é poder aqui, irmão? Poder não é misticismo, porque a gente, quando a gente fala assim, tem que ter poder de Deus, aí as pessoas imaginam que você vai ficar até aquele aspecto todo eletrificado, né? Né? Tem gente que faz isso na igreja. Isso é macumba pura. Isso não é o poder de Deus. O que é poder, irmãos? É a autorização. Você diz: agora você pode. Eu sou o teu escudo. Por exemplo, aqui a cadeira do pastor aqui, ela é uma cadeira simbólica. Eu não posso chegar aqui, irmão, só porque eu sou pastor também, e eu sou do mesmo ministério. Eu não posso chegar aqui e sentar quando eu não estiver na ausência dele. Eu não posso, isso é falta de respeito e reverência, porque Deus estabeleceu ele aqui, tem regras. A própria Bíblia declara essas regras. Não é vaidade humana, irmãos, isso é respeitar a autoridade do outro. Quando eu respeito a autoridade dele, a minha autoridade, ela é chancelada. Quando eu respeito o próximo. Você só vai ser respeitado quando você respeitar o outro. A pessoa fala assim: eu não recebo mais nem carinho, não me dão carinho, não me dão amor, mas você dá. Para receber, tem que dar. Então eu não posso chegar aqui e sentar ali, mas é falta de respeito. Até na casa.
Eu não posso sentar na mesa da casa da família, que me convida lá, sentar onde o chefe da família senta. É um símbolo de autoridade ali. Ele é o patriarca daquela casa. A autoridade espiritual ali maior. Agora quando ele fala assim, ó, eu estou autorizando, você pode sentar. Eu tô mandando você sentar. O que é isso? É autorização. Então ele está dizendo assim, ó, humilhem-se sob a poderosa mão de Deus, que a mão de Deus é poderosa. A Bíblia diz que ele apanha os céus, a terra, ele põe na concha das suas mãos, a Bíblia diz. Então olha o tamanho da mão de Deus. E aí a gente temendo o diabo, irmão, se Deus der só um safanão no diabo, já era. Essa mão já arrebenta ele inteirinho, você temendo o inimigo. Então humilhem-se sob a poderosa mão de Deus. E depois, reconheçam a autoridade e poder de Deus. É Deus que dá o poder. Poder é Deus falar assim, ó, você ainda não expulsa demônio? Agora eu te autorizo, pode ir, que ele vai cair por terra. Você não tem poder ainda, você não tem autorização ainda para evangelizar? Deus está dizendo, agora eu estou te dando poder. Ele diz, eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e se beber alguma coisa mortífera, não lhe causará dano algum, porque Deus está dizendo, eu estou te dando autorização. Poder é autorização de Deus. Deus deu autorização, eu não sei por que você não usa. Adversário ciranda na vida de muitos. A bagunça na casa dele, na casa dela. Estava pregando hoje de manhã, estava assim, a irmã falando, minha casa, meus filhos é um pé de guerra. Mas irmã, você tem o poder de Deus. A hora que você chegar lá, você põe a planta do seu pé e diga, aqui não, Satanás, chega de guerra, chega de briga, eu não admito aqui, pelo poder que Deus ele me constituiu, eu repreendo em nome de Jesus, irmão, e ele vai te respeitar. O diabo ele não respeita a crente fuleira, mas o crente de autoridade pode até não ter riqueza, pode até não ter aparência, pode até não vestir roupas de grife, de marca, mas quando ele se levanta contra um crente desse, e esse crentezinho aí, cheio da autoridade de Deus, ele transforma o ambiente espiritual, porque Deus é com ele. Acredite, Deus ele quer que você tenha poder, mas para ter esse poder tem que fazer o quê? Se humilhar. E aí ele diz outra coisa aqui, ó, e lancem sobre ele toda a sua ansiedade, pois ele cuida de vocês, entregando as suas preocupações a ele. Para de se preocupar, porque isso pressupõe falta de fé. Preocupações, ansiedades pressupõem falta de fé. Você precisa aumentar o nível da tua fé. A fé você exerce não é quando tu está bem não, irmão. Quando o vento está de vento em popa, sua vida está de vento em popa, a empresa está, aí é fácil falar que tem fé. Quero ver na hora da prova, aí que você tem que provar o seu valor de fé. Porque a fé é o firme fundamento daquilo que se espera, e a certeza e prova daquilo que não se vê. Você não está vendo, mas isso é fé. Olha um exemplo de fé. Precisava de um veículo para poder colocar o compressor para ele trabalhar de pintura, né? Porque não tinha, daí ele começou a trabalhar. Eu falei para ele assim, vamos fazer o seguinte, vamos exercitar a fé? Vamos exercitar a fé. Fé não é só orar, tem que exercitar a fé. Como assim? Eu falei, vamos ensinar você a exercitar a fé. Fui lá na garagem dele e falei assim, tá vendo essas coisas aqui da garagem? Limpa tudo isso aqui. Deus está mandando você limpar, vamos exercitar a fé. Limpa tudo. Ele começou a limpar. Isso, lava bem limpo. Isso. Não deixa ninguém colocar nada aqui. E fala assim, Deus, a picape que eu quero, esse é o lugar que o Senhor vai me dar para mim guardar ela. E aí, isso é fé, irmãos. Mas e aí, sem dinheiro? Só orando, exercitando. Se os filhos dele jogavam bola, opa, sai daí. Ele cuidava, irmão. Começou a cuidar, levou sério. 1 dia, 2 dias, 3 dias orando ali, 4 dias preservando e nada. Aí chegou uma hora que o diabo falou assim, isso é bobagem, coisa da sua cabeça. Quando chegou no 7º dia, 7º dia certinho, porque o 7 é número de perfeição de Deus. No 7º dia, o patrão dele deu as contas para ele. E aí ele falou assim, agora que eu estou lascado, como é que eu vou comprar? Agora que eu estou ferrado. Aí o patrão dele falou assim, ó, parte do pagamento, você aceita essa caminhonete aí? O que ele precisava? O que é que você precisa? Eu preparei, irmãos, um guarda-roupa. Eu falei assim, Deus, esse ano, começo do ano, eu falei, Deus, eu ganho muito terno, irmão, mas meus ternos estão tudo surrados já, de 10, 15 anos. Aí eu tenho que ficar comprando, como é o nome daquele negócio de tingir lá? Tem um Guarani, né? A minha mãe sabe, ela tinge roupa.
Aí eu comprei um Guarani, daqui porque é vergonha, mano, não tem dinheiro para comprar um terno. Aí eu pegar o terno desbotado e tingir ele para ir para a igreja. E aí eu falei, chega, não quero isso mais, Deus. Fui lá, comprei o guarda-roupa, separei um espaço para o guarda-roupa. Falei, Deus, aqui vai ficar os meus ternos, minhas camisas e minhas gravatas. Nova que o Senhor vai me dar, não sei como. E saí pregando o mundo afora, Brasília, Goiás e tal, São Paulo, minhas agendas. E aí, irmãos, eu estava essa semana retrasada, Deus ainda falou assim, pega esses 2 ternos aí, que você tem os últimos aí, que você tem mais ou menos aí, dá para o obreiro que está sem, lá na nossa congregação. Estava sem, irmão, coitado. As camisas surradas. E aí eu falei para ele, meu irmão, quantos quilos você tem? Ah, mas que deselegância é essa? Não, calma. É deselegante você perguntar quanto que eu... Principalmente se você perguntar para a mulher, né? Quantos quilos você pesa? Aí eu falei, não, vou fazer melhor. Qual é o número de terno que você usa? Aí ele falou assim, eu uso 50. Eu falei, então eu tenho 2 ternos, você aceita? Aceito. Fui lá e dei 2 ternos para ele. Aí eu falei, Deus, eu tinha 4, estou com 2 agora, que eu imagino ir para a igreja só com a mesma roupa, só troca gravata e camisa. Aí liga uma empresária, minha mãe sabe disso, a empresária que eu preguei lá na igreja deles, em São Paulo, São Carlos. Pastor, pois não, meu filho, Pai do Senhor. Essa madrugada eu estava orando, eu e minha esposa. E o Senhor mandou fazer uma oferta para você. Eu falei, sim, pois não. Você sentiu de dar, eu senti de receber. Deus cuida da gente, irmãos, nos mínimos detalhes. Aí eu falei assim, maravilha, meu irmão. Aí ele falou assim, mas assim, não é dinheiro não, tá? Eu falei, então tá bom, o que é? Ele pediu para mim perguntar para você escolher 5 ternos até R$1.000. Eu falei, eita Deus, até R$1.000? Só que eu falei, não vou escolher de R$1.000, né, porque é muita... Mas Deus, irmão, se Ele quer isso, você tem que fazer. A gente coloca limitação, já viu? Falsa humildade, né? Eu quero te dar uma coisa de 1.000. Não, eu vou ser humilde, eu vou pegar uma de 500. Não faça isso, se Deus está te dando de 1.000, é de 1.000, irmão. Aceite. Aí eu falei, tudo bem. Aí busquei um amigo meu que vende lá em Sorocaba, em Campinas, da nossa igreja lá de Campinas. E aí escolhi 5, aí mandei, ele falou assim, ó, manda o negócio do Pix, né, como é que fala? Não é a chave, é outro... É um link com a chave, mas é outro negócio. Quem tem sistema de loja sabe o que eu estou falando. Aí mandei direto, no nome da pessoa, tudo certinho, ele foi lá e pum, 5 dias, irmão, chegou o terno em casa. Eita glória! Porque Deus cuida nos mínimos detalhes da sua vida. Mas você precisa exercitar a fé. O cara quer emprego, um exemplo. Acorda 9, 10 horas. Não leva currículo. Mas Deus vai fazer. Não vai fazer. O que ele falou para Moisés? Moisés, por que está orando ainda a mim? Por que está clamando a mim? Eu já falei, peça para o povo tomar atitude. O que não é a oração que vai resolver agora, você já orou. O que vai resolver agora é atitude. Então o que é que você precisa? Faça esse exercício. Teve uma irmã no Barro Branco lá que eu desafiei. Eu falei assim, crente, você que é infiel a Deus no dízimo e oferta, eu vou fazer um desafio com você. Dizime hoje. Se Deus não destravar o que está travado na tua vida, Deus ele pode fazer milagre que você nem imagina. Benefício travado, aposentadoria travada. Eu faço desafio. Se Deus não honrar, eu devolvo do meu bolso. Falei assim, eu devolvo do meu bolso para você. Falei, meu, desafiei, irmão, porque eu tenho autoridade para isso. Isso foi numa quarta. No domingo a irmã ofertou, fez a oferta, não, ela dizimou. Fazia 7 anos que ela dizimava. Na quarta de ensino ela veio, posso dar um testemunho, pastor? Pode vir, se for testemunho não, tá? E se for coisa do passado que já aconteceu, não venha não. Negócio de testemunho aí, não, pastor, é uma bênção que aconteceu recente, não tá bom. Aí você, Pai do Senhor, meus irmãos, vocês lembram que o pastor Irã disse que se aqueles que não estavam dizimando e voltasse a dizimar, que se Deus não fizesse, não destravasse as coisas que estavam travadas na nossa vida, Ele ia devolver. Eu fiz esse desafio. E aí eu recebi um benefício que estava travado há 7 anos, exatamente 7 anos que ela não dizimava. Benefício, irmãos, que ela recebeu, o dinheiro que ela recebeu. Ela falou assim, meu Deus do céu, como é importante, irmãos, a obediência ao reino dos céus. Porque o que é devolver dízimo? Eu explicava hoje pela manhã no ensino. Dízimo e oferta é Deus ensinar você a administrar os seus bens materiais, a sua riqueza. Deus está ajudando você a administrar. Não fazer como aqueles ricos. Jesus gostava de ficar do lado do gasofilaço na igreja. Não gostava de ficar nos primeiros bancos. Jesus não gostava de ficar no púlpito. Ele gostava de ficar do lado onde as pessoas depositavam oferta. Lucas 21. E aí ele disse, os ricãos jogavam oferta lá, tal, veio uma velhinha, jogou 2 moedinhas lá. Aí ele perguntou para os discípulos, quem deu mais aqui? Aí pela lógica os discípulos falavam, claro que foi os ricão aí. Os caras jogaram cada tolete de dinheiro aí. Foi eles. E Jesus disse, não,
Não foi eles. Foi essa velhinha aqui, ó, que trouxe 2 pequenas moedas, ou seja, ela deu o melhor que ela tinha. Esses aí deram que estava sobrando. Deus não quer sobra, irmãos. Se você dá sobra para Deus, então não reclame se você receber sobra. Da mesma forma que você trata Deus, Deus vai tratar você. Porque o povo de Israel tratou Deus de uma forma que Deus falou assim, então tá bom, vocês me rejeitaram? Beleza, vocês podem ir com vocês, escolha o rei de vocês aí. Vocês me rejeitaram, então tá bom. Aí Deus joga eles no cativeiro 70 anos, onde Deus não se manifestava, eles começaram a gemer lá, cadê Deus? Deus falou assim, vocês não me desprezaram? Agora eu quero que vocês sintam o que eu senti, a dor do desprezo. Então se você dá sobra, irmão, você vai receber sobra. Tem gente que às vezes você faz uma confraternização, já viu isso? Você faz uma confraternização, irmãos, quem puder levar 1 quilo só de carne, maravilha. Aí o infeliz leva, ele tem condições de levar, ele leva pé de frango, irmão. Mas lá ele quer comer picanha, né? Lá ele que se refastela na picanha, na maminha, na fraldinha. E meu irmão, ele sempre faz churrasco lá, ele falou que tem um cunhado dele. Tem um cunhado dele que ele traz 2 linguicinhas no saquinho e uma latinha de Coca-Cola, só para ele. Ele traz aquilo ali. Ele falou que estou trazendo aqui para ajudar. Mas ele não come as 2 linguiças, ele vai comer a picanha, a costela. É justo isso, irmãos? É justo? Então a oração do Pai Nosso, não é para você orar, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós. Não é para você orar assim. Ele tá ensinando como é que você tem que se chegar diante de Deus. Tem que ter um jeito para chegar diante de Deus. Não é chegar, Senhor, meu Deus, Deus fala, rapaz, quem é você, maconheiro? Quem é você, mal educado? Você chega de qualquer, não é assim. Você chega diante do juiz assim? O juiz aqui da terra? Eu quero falar com o juiz, né? Meu amigo, tenha respeito, tenha reverência primeiro e peça uma audiência. E olha, a roupa como você vai vestir, vai fazer a barba, vai botar a melhor roupa, não vem de qualquer jeito não, diante do juiz e diante de Deus. Então tem um jeito para chegar diante de Deus. Primeiro, você tem que orar, Pai Nosso. Quando está falando Pai Nosso, falando, reconheça a paternidade de Deus. E reconheça que você tem um relacionamento de pai e filho. E aí ele fala assim, perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos os nossos devedores. Ele está dizendo, Deus, faça com essa pessoa a mesma coisa que ela está fazendo comigo. É exatamente isso. É você chega diante de Deus e dá qualquer coisa e fala assim, Deus, faça comigo a mesma coisa que eu estou fazendo contigo. E aí, irmãos, como é que fica? Então nós temos que entender, irmãos, e ele trata todos esses assuntos aqui. E aí ele trata de uma coisa que é importante. Ele trata agora de um modo geral sobre a resistência e vigilância que nós temos que ter. Resistência e vigilância. Então ele chamou todos para liderar, falou com líderes e pastores. Depois ele fala para a igreja isso, humilhem-se debaixo da potente mão de Deus, reconheça a sua autoridade. Terceiro, ele trata aqui da resistência que nós temos que ter e vigilância. Está nos versículos 8 e 9. Estejam sóbrios aqui. O que é sóbrios? Não esteja tomado, irmãos, de sono. Não beba o vinho. O vinho tira toda a sua percepção. É isso que ele fala. Não vos embriaguei com vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito. O beber vinho aqui, irmãos, não é só beber vinho físico. Tem gente que se embriaga com assuntos que não lhe diz respeito, se embriaga. Tem gente que se afoga em situações e aí ele fica descontrolado. Ele não tem um autocontrole, ele precisa ser moderado. É isso que ele está dizendo. Sejam sóbrios, sejam moderados, sejam controlados, comedidos. Nós precisamos ser comedidos, prudentes e vigilantes. Tem muita gente que não vigia, mas não vigia com a boca, perde a bênção na hora. Abriu a boca na hora errada, falou o que não devia, chamou juízo para si. Tudo que a gente semeia, a gente colhe. E a semente que a gente planta, a colheita é sempre maior do que você planta. Quando você planta um caroço de milho, nasce um sabugo com mais de 70, né? Uma espiga com mais de 70 milhozinhos. Então, se você semeia uma coisa, a sua colheita vai ser grande. Então, se você semear amor, a sua colheita vai ser grande. Se você semear compreensão, a sua colheita de compreensão vai ser grande. E aí ele diz no sentido bíblico, a sobriedade aqui significa ter mente clara, irmão. Tem que ter uma mente clara. Tem que ter autocontrole, moderação e equilíbrio. Tem muitas pessoas desequilibradas. Não consegue, às vezes, receber a correção do líder. O líder vai corrigir, ele engula, irmão. Dói. A Bíblia diz que a correção de Deus
No presente momento, na hora que você recebe, parece que é motivo de você se irar. E ele fala assim: calma, engula essa ira, engula, é para o teu bem. Porque a própria Bíblia diz, o provérbio diz assim, ó: repreenda o sábio, ele vai se tornar mais sábio. Agora não repreenda o tolo não adianta repreender. Se você repreender, a Bíblia diz que você vai tomar afronta para si. Você vai falar que a pessoa já explode. Não tem moderação, é isso que está dizendo. Nós precisamos de moderação, nós precisamos de equilíbrio, nós precisamos de doçura no trato, receber aquela correção. Sim senhor, não senhor. O pastor lá de São Paulo, amigo meu, baixinho, ele me ligou naquele momento ali em casa, né? Eu estava para tomar uma decisão, e aí ele ligou e falou assim: pastor, Deus falou comigo. Falei: fala, meu amigo, não tome essa atitude que você vai tomar, que você pretende tomar. Desse jeito falou comigo, nem sabia de nada. Deus usa os seus profetas. Ele falou assim: baixa a cabeça, meu amigo, baixa a bola. E eu: baixa a bola. O profeta, irmão, baixa a tua bola. E aí eu reverenciei, irmão. Sabe o que eu fiz? Tudo bem, pastor, vou dar um jeito. E aí estou me arrastando, irmão. Se eu não tenho moderação, se eu não tenho equilíbrio, eu tomo uma atitude que me prejudica. Então nós precisamos disso, de equilíbrio. Aí por fim, irmãos, acabou aqui. Ele trata de recompensas e louvor.